Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós conversamos mais uma vez com o candidato à prefeitura, professor Wendel, do Solidariedade. Candidato, bom dia. Bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super e ao Café com Política. Bom dia, muito obrigado por estar aqui, recebendo os candidatos com carinho. Um abraço a todos aí da Rádio Super. Candidato, para que nós possamos começar, a última pesquisa Datatempo mostrou uma queda nas suas intenções de voto. Dentro da margem de erro, é verdade, mas há uma queda a menos de um mês da eleição. O que é preciso fazer para superar essa queda e para fazer o senhor chegar ao segundo turno, a um eventual segundo turno na cidade? A pesquisa mostrou que abaixo ali do primeiro colocado estão todos em empate técnico, né? Essa variação é normal, de um percentual e um ponto percentual. Isso depende também da amostra, né, das pessoas que são entrevistadas ali, do local, do dia. Então é normal, considero isso nada além do que o normal, mas a gente está trabalhando muito, buscando aí conversar com o eleitor, conversar com as pessoas. Temos o desafio da pandemia, estamos fazendo tudo com a maior possível, vamos dizer, segurança, mas temos ido a cada canto de Belo Horizonte, fazendo aí vários encontros com segmentos, para que a gente possa apresentar o nosso plano de governo, que é um plano de governo real, possível de ser executado, um plano simples, dentro do orçamento da prefeitura. O que me preocupa muito é a gente fazer tudo aquilo que a gente construiu de acordo com o que é possível. É horrível quando você apresenta algo que, quando vai colocar na prática, isso não tem condição. Então a gente teve todo o cuidado de colocar ali algo concreto e possível de ser executado. Candidato, bom dia. O orçamento da educação em BH neste ano foi de pouco mais de R$ 2 milhões. É muito? É pouco? O senhor pensa que é possível fazer? O que o senhor acha que é possível fazer com esse dinheiro? Pois nós tivemos aí um fator positivo que no Congresso Nacional aprovamos recentemente, foi aprovado o Fundeb. Então essa variação percentual vai chegar até os municípios, vai vir mais recurso e os próximos governos aí, a partir de 2021, vão ter esse fator positivo. O que eu digo é que nós temos que enxugar a máquina pública para investir onde há uma maior necessidade. E como professor, para mim a prioridade é a educação. Então tudo que a gente puder enxugar, sem criar nenhum demérito, sem prejudicar o andamento da cidade, sem afetar diretamente as outras áreas, nós vamos fazer, cortar o supérfluo para ter mais recursos para a educação. A nossa prioridade vai ser a educação. O recurso ele ainda não é o suficiente que Belo Horizonte merece. Temos aí vários projetos ainda a serem executados, tanto é que a nossa educação caiu o índice, né? Pela primeira vez aí em tantos anos que a educação mantinha com alta qualidade, com um índice maior, nós tivemos uma queda no índice. Isso demonstra a falta de atenção da atual gestão com a pasta educação, e isso não irá acontecer conosco. Como professor, vamos ter prioridade zero na educação. A gente está conversando com o candidato Wendel Mesquita, do Solidariedade, professor Wendel Mesquita. Candidato, ainda na área da educação, no seu plano de governo, o senhor propõe o programa Poupança Jovem para aqueles que saem do ensino fundamental. Eu pergunto, como garantir o bom uso do dinheiro por parte de um jovem que está na casa dos 14, 15 anos de idade, e qual seria o valor destinado a esse jovem? Olha, a poupança jovem já aconteceu em outras esferas, como no governo estadual, mas no caso no ensino médio. Nós temos uma evasão muito grande, alunos que não concluem o ensino fundamental. Esse projeto diz o seguinte: a cada conclusão de série, por exemplo, ele concluiu o primeiro ano, se ele alcançou 70% das notas naquele ano, ele vai receber ali na conta poupança um valor X, que ainda não sabemos, eu não consigo afirmar sem fazer um estudo aprimorado do orçamento, mas a média desse valor deve ser aí de R$300 a R$500 anual. No final do 9º ano, ele pode conseguir aí o valor total, né, das séries de 1º ao 9º ano. Se isso tiver validação, se ele for aprovado ali nos 9 anos, ou se não, né, se foi em 6 anos, ele retira de toda forma na conclusão do ensino fundamental para investir em educação, tá? Ele só pode resgatar esse dinheiro para investir em educação nas instituições credenciadas.
vamos ter aí um maior credenciamento de instituições de formação técnica. Então é óbvio que o pai é o tutor, né? O pai ou a mãe é o tutor dessa conta e ele só pode retirar para aplicar nessa formação educacional na conclusão do ensino fundamental. Então não tem possibilidade nenhuma dele desviar esse dinheiro para outro, vamos dizer assim, outro caráter, outro fim. Não, é só para investimento em educação nas instituições cadastradas, credenciadas ali da prefeitura. Candidato, no plano de governo do senhor, o senhor propõe apoiar o Carnaval de Belo Horizonte por meio do incentivo dos blocos, escolas de samba e movimentos de bairros. A prefeitura usaria o dinheiro público? Olha, eu sou incentivador do patrocínio privado, tá? O Carnaval de Belo Horizonte sempre teve, em todas as gestões anteriores a essa, ele teve esse investimento da iniciativa privada. Então, eu sou favorável a essa continuidade. O poder público investiu o básico necessário para manter ali o que são os serviços da prefeitura, os serviços públicos, o recurso vir realmente do patrocínio da iniciativa privada, como já vem acontecendo. Mas o importante é que esse evento gera para Belo Horizonte uma movimentação grande na economia. Eu sou favorável à cultura e, quando vereador, fizemos todo o investimento possível nas legislações, a reestruturação da lei de incentivo cultural. Então eu apoio os eventos em Belo Horizonte, principalmente os grandes eventos que geram a vida de turista, que geram e movimentam grandemente a economia, trazendo mais empregos. Sou favorável ao crescimento do carnaval. Candidato Wendel Mesquita, ainda no seu plano, o senhor está propondo um projeto chamado BH Construção. E esse programa orientaria os moradores da cidade em obras ou reformas sobre aquilo que pode ou não se pode fazer, por exemplo. Isso, claro, passa pelo plano diretor da cidade, que é um gerador de polêmicas constantes. O senhor foi vereador, o senhor sabe do que a gente está falando por aqui, inclusive. E aí eu pergunto para o senhor, esse plano ele é criticado por alguns que o consideram muito restritivo, impede a construção de crescer. Outros dizem que esse plano é vanguardista porque ordena mais a ocupação do solo da cidade. De que lado que o senhor fica em relação a essa questão do plano diretor? Olha, a gente precisa fortalecer cada vez mais o setor da construção civil. É claro que com equilíbrio, não fazendo nenhuma loucura, como aconteceu em outras capitais do Brasil. Mas o plano, ao meu ver, ele é muito restritivo. Eu achei realmente que vai contra o investimento na geração de empregos, no fortalecimento da construção civil. Tinha que ter tido um equilíbrio. Eu fui contra esse plano desde lá do primeiro momento, não votei a favor, e isso é importante a gente deixar bem claro. Nós precisamos ampliar a construção civil em Belo Horizonte com equilíbrio, é claro que buscando áreas ali fora do colar, vamos dizer assim, da área central da Avenida Contorno, mas temos ainda várias regiões de Belo Horizonte com potencial enorme de crescimento e que acabou sendo prejudicada nessa questão aí do último plano diretor. O BH Construção é um incentivo para as pessoas buscarem ali informação. A gente sabe que a maior parte do cidadão não tem informação, ele não conhece um código de postura. Então, em todas as regiões de Belo Horizonte, nas subprefeituras, que é uma proposta nossa, transformar a regional numa subprefeitura regional, vai ter um atendimento para que o cidadão, antes de fazer uma obra, ou antes de fazer algo, ele vá nesse atendimento para consultar o que ele pode fazer, para também ter uma orientação, que projeto ele precisa, porque isso é notório. Em Belo Horizonte, nós temos um índice alto de multas ou de construções paralisadas, que o cidadão comum começa a fazer, chega lá o fiscal, embarga sua obra, ele fica com aquela obra paralisada por anos e anos. Isso é uma injustiça, uma vez que o papel da prefeitura é orientar, é dar um suporte para que essas pessoas possam fazer isso dentro da legislação, mas sem serem punidas da forma que acontece hoje. Vamos dizer assim, uma orientação educativa. É você orientar, dar as ferramentas, estar do lado, ao invés de você só chegar com o fiscal e fazer a punição. Porque depois que a obra está irregular, realmente esse é o caminho. Não tem outro que não fazer ali a multa e a punição. Mas nós queremos uma outra linha de orientação e de parceria. Sobre a saúde, o senhor pretende construir novos postos, reformar os já existentes e contratar mais agentes de saúde, firmar parcerias com hospitais particulares para reduzir a fila de consultas e também a fila de cirurgias eletivas. Mas como fazer tudo isso, candidato, com um orçamento que tem os seus limites?
Thalita, você disse muito bem, o orçamento é limitado. O prefeito Márcio Lacerda deixou aí que o atual governo usou, que é, no caso aí, a PPP da saúde, né? Atualmente a gente tem algumas reformas de algumas unidades, mas poderia ter sido feito muito mais. Nós temos condição, esse projeto já está pronto, da gente construir novas unidades através de uma parceria público-privada, da gente ampliar, precisamos reformar muitos além desses que estão sendo reformados, e nós vamos investir aonde precisa ser investido. A saúde é prioridade no nosso governo, se estivermos, estaremos lá na prefeitura, e vamos criar também o projeto Hospital para Todos. Isso aconteceu em São Paulo, o atual governador Dória fez isso, chamado Corujão, isso sem colocar a mão no orçamento da prefeitura, porque os hospitais têm uma dívida muito grande, Thalita, com a prefeitura municipal. Vou dar um exemplo aqui, só o Hospital Belo Horizonte, a última vez que fiz aí o estudo, devia 40 milhões para a prefeitura municipal. Só que está lá, a dívida não foi paga, o dinheiro não entrou em caixa. Então nós vamos transformar essas dívidas em troca de serviço prestado para a sociedade. Então o cidadão vai poder ir no hospital particular à noite, fazer uma consulta sem fila, porque à noite ali os hospitais particulares ficam vazios, ou até mesmo fazer uma cirurgia. Então nós vamos ter esse horário noturno e de madrugada, para que a gente possa aí combater esse déficit que a saúde tem. As filas estão cada vez maiores. Nessa pandemia, a atual gestão deixou um acúmulo muito grande de filas aí que estão aguardando por cirurgias, por consultas, e é muito triste o cidadão esperar um ano e meio por uma consulta, por uma cirurgia. Nós vamos combater dentro daquilo que a gente tem. Não fiz nenhuma promessa impossível, o que eu estou propondo é dentro do orçamento, dentro da possibilidade do enxugamento da máquina e olhando com atenção, com gestão, colocando as pessoas certas para administrar ali as devidas áreas. Candidato, o seu plano de governo não estabelece uma relação direta entre a pandemia e a recuperação econômica da cidade, que nós bem sabemos que vai precisar acontecer, principalmente a partir do ano que vem. O que é que o senhor pretende fazer efetivamente? Nós apresentamos no plano de governo uma série de questões no desenvolvimento econômico. Com relação ao comércio, eu tenho visitado aí vários polos, Polo Moveleiro, Barro Preto, e por aí vai, as regiões de Belo Horizonte, e a nossa proposta é muito simples, caminhar ao lado do comerciante. Eu disse que eu quero ser conhecido como o prefeito do comércio, aquele que incentivou, que reabriu as portas daqueles que fecharam, porque milhares de famílias dependem desse comércio, estão desempregadas, mais de 15 mil empresas, estima-se, fecharam-se as portas, e nós vamos incentivar, vamos começar nas coisas simples, mas que faz diferença lá na ponta. Às vezes tem um comerciante que paga aí 30 mil reais de IPTU no ano, outros 40, 10, então nós vamos fazer a isenção desse IPTU, buscando um orçamento específico para isso, tá ok? E nós vamos também criar um microcrédito, não é dar o dinheiro para o comerciante, não é isso, não tem condição no caixa da prefeitura fazer isso, mas nós vamos emprestar a juros praticamente zero, né, com juros pequenos, só a correção inflacionária, para que aquele que fechou a porta possa reabrir e aquele que está ali sufocado, quase morrendo afogado, possa continuar. E outras coisas que são simples de serem feitas, né? Eu digo aqui, as placas, Belo Horizonte reduziu demais o tamanho da placa. Se o comerciante quiser colocar uma placa com maior visual, ele tem que pagar um valor absurdo. Nós vamos ampliar essa metragem do visual ali do comerciante, aquela placa principal, e vamos fazer várias ações que a prefeitura consegue realizar com caixa próprio, tá? Sem grandes esforços, mas tem que ter boa vontade. Recentemente eu estive lá no Mercado Novo, visitei o Mercado Central. A gente vê ali a falta de carinho, de cuidado do poder público com os comerciantes. Não tem um estacionamento no entorno do Mercado Novo, ali está abandonado, moradores em situação de rua ali no entorno, debaixo das marquises. Então nós vamos cuidar da cidade. Meu propósito é cuidar das pessoas, é mudar essa cidade. Eu estou na política para isso. Desde o meu primeiro momento como vereador, como deputado, eu sempre cuidei das coisas com muito carinho, dedicação, e é isso que nós vamos fazer com o comerciante. Cuidar dessa pessoa que precisa do comércio, porque quando ele está bem, Belo Horizonte também está bem. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Você já conhece o quadro, são perguntas objetivas e respostas bem objetivas também para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Tá combinado, candidato? Combinado. Para começar, o maior desafio da sua campanha? O maior desafio é buscar a confiança dos eleitores para chegar aí no segundo turno. Alexandre Calil, em uma palavra. Não tem diálogo.
Economia de BH pós-pandemia. Um desafio enorme que nós precisamos enfrentar olho no olho, com muito diálogo e muito amor no coração. Educação na capital, o maior desafio? O maior desafio é valorizar os professores e incentivar esses alunos a crescerem, a se formarem e serem grandes cidadãos diferenciados. Wendel Mesquita, candidato de esquerda, direita ou centro? Eu estou aí no centro-direita e tenho essa linha de atuação, né? Esquerda não. Relação com Zema e Bolsonaro se eleito? Relação completamente de construção, buscando recursos, diálogo, visitas. Estarei lado a lado, tanto com o governador Zema quanto com o presidente Bolsonaro. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o professor Wendel Mesquita, do Solidariedade, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Obrigada, candidato, pela entrevista do senhor. Obrigado a vocês, obrigado mais uma vez à Rádio Super e também quero aí agradecer todos os ouvintes que estão aí acompanhando essa rádio tão importante em Minas Gerais. A todos. Muito obrigado, candidato.